Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar trazendo para vocês os profiles dos pilotos da temporada de 1985 e hoje eu queria trazer o profile do Alboreto, porque esse profile ele é bem interessante para que a gente consiga entender os bastidores da Ferrari na temporada de 1985 e na disputa, da Ferrari com a McLaren. A primeira coisa que o Alboreto diz sobre esse assunto e que me deixa muito feliz, visto que foi a nossa interpretação aqui, durante o ano de 1985, é que a Ferrari se perde no meio do caminho. E o Alboreto, para explicar isso, utiliza a Tyrrell, dizendo que nos tempos dele de Tyrrell, isso não tinha como acontecer, porque simplesmente o Ken Tyrrell não tinha dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Como assim e que tipo de coisa? Ele diz que a Ferrari estava arriscando-se como num cassino. E aí ele pega e diz: muitas opções, muita coisa, muitos testes, arriscando, trazendo muitos componentes. Uma hora, quando você aposta tudo num cassino, você pode perder. E ele diz que dificilmente isso acontecia na Tyrrell, porque o Ken Tyrrell não tinha dinheiro para transformar a equipe num grande cassino de peças, onde você arrisca quase que fazer um carro inteiro durante a temporada. Bom, sobre isso, o Alboreto diz que o time se perde, no desenvolvimento do carro, e aí ele pega e diz: quando a gente anda para trás, numa competição parelha como estava no início do ano, a coisa complica muito, porque a gente tem que voltar para o estágio que a gente estava para depois continuar tentando evoluir, e aí complica bastante. E aí o Dodson pergunta para ele: e durante o ano qual foi o principal problema? E aí ele pega e diz: o motor foi o principal problema. E aí ele pega e diz assim: é muito complicado quando você quebra um motor e a quebra é de um componente. Se forem os pistões, você pega qualquer coisa e resolve. Agora, quando você tem várias quebras e cada quebra é de um componente diferente, isso se torna uma verdadeira loucura, porque você não sabe aonde intervir nos motores para resolver o problema. Cada hora quebra numa coisa diferente. O Dodson fala com ele, por exemplo, a respeito da pista de Fiorano e a importância dela nesse desenvolvimento do carro em 1985, o fato do time ter uma pista privativa, enquanto outros times têm de fazer deslocamento para conseguir testar as coisas, E a Ferrari é muito mais fácil, é só tirar o carro do factory e levar para a pista, tá do lado da pista. E ele pega e diz: olha, Fiorano já foi uma vantagem na década de 70, hoje não é mais. E aí o Dodson pergunta: mas como assim não é mais? Por que não é mais? E aí ele pega e diz: a pista é lenta demais. O nosso carro não é testado nessas condições de alta velocidade, E aí ele pega e diz assim: o Harvey Postlethwaite já está planejando para o ano seguinte arrumar um outro lugar para que a gente faça os testes. Esse é o problema. O problema da Ferrari é que ela fazia todo o desenvolvimento do carro na pista de Fiorano. E aí o Alboreto pega e diz: pistas como Mônaco, a gente é muito rápido. O problema é que tem um circuito lento assim no campeonato inteiro. E aí, pessoal, começa a fazer 100% de sentido. Porque se a gente pegar todo o schedule do início do campeonato, o carro da Ferrari é muito bom, porque são pistas lentas. Todas elas, até o GP da França, todas as pistas são muito lentas. Aí da França em diante, com exceção de Nürburgring e do GP da Austrália, todas as pistas são muito velozes. E aí a Ferrari não tem setup para esses circuitos e aí sofre demais. Enquanto times como a McLaren, por exemplo, alteram o entre-eixos do carro, alongam o carro, praticamente vem com outro chassi para correr nesses circuitos maiores, tamanha eficiência do time britânico. Sobre a questão dos testes, o Dodson pergunta não para o Alboreto, mas para o Harvey Postlethwaite como são os testes e qual é a participação, a importância do Michele Alboreto nesses testes. Eu senti que o Postlethwaite não quis criticar, mas ele pega e diz: ele é bom. Porém, ele diz que o Alboreto não é muito entusiasmado em testar coisas novas. E aí ele pega e diz: o Alboreto vê as coisas muito preto no branco, enquanto o Johansson vê as coisas mais uma graduação de tons de cinza. Vejam bem, pessoal, o que eu entendi dessa frase
é que o Alboreto, na visão do Postlethwaite, é um cara muito conservador e ele não gosta muito que fiquem alterando muito a máquina. Enquanto o Johansson é um cara mais aberto a possibilidades, ele, como o Postlethwaite diz, né, ao invés de ele ver no preto e branco, ele vê tons de cinza, ou seja, ele consegue ver alguma possibilidade de aquele componente ajudar ou não. Ou seja, ele é mais entusiasmado para fazer os testes, para tentar ali ajudar e tal. Enquanto o Alboreto já sempre vê isso de uma maneira pessimista, no sentido de, pô, vão lasanhar o carro, né? Trazendo um monte de coisa. E vai dar tudo errado. Então, enfim, o Alboreto tem mais medo do que o Johansson e isso é um pouco natural, visto que o Alboreto está disputando o campeonato, a responsabilidade dele ali era muito grande, o carro vinha bem, e aí, né, ele tinha medo de que virasse 1984, muito provavelmente, onde o carro também era bom no início da temporada e a Ferrari se perde ao longo do ano. Então, eu acredito que eram medos, né, que o Alboreto tinha de transformar a coisa toda num cassino, como ele diz acima, e destruírem o carro dele ao longo da temporada, o que acabou acontecendo. Outra questão, o Alboreto fala agora o inverso. O Alboreto fala do Postlethwaite da Ferrari num todo, né? E ele pega e diz, né? Sinto que não entendemos completamente de aerodinâmica. É uma crítica pesada. Ok, pessoal? Ele está aí dizendo que o time não sabe 100% o que está fazendo. Ou seja, testa muita coisa para ver na prática o que funciona, porque na teoria não sabe o que está fazendo, né? E aí gasta-se muita energia e recursos produzindo coisas que não necessariamente vão funcionar, né? Você perde muito tempo. E aí ele faz essa crítica ao time. Sobre a questão também da aerodinâmica, né, o Dodson fala do Mauro Forghieri, né, e ele dá uma informação importante do porquê que o Forghieri foi, vamos dizer assim, sacado do time, né, principalmente por causa da resistência, olha que loucura, resistência do Mauro Forghieri, segundo o Mike Dodson, a trabalhar com túneis de vento. Né, ele continuava naquela ideia de que a mecânica impera, né, e que o carro ficaria em segundo plano. Só que isso não estava mais funcionando para os anos 80. Né? A gente estava tendo um grande avanço aerodinâmico, carros com cada vez mais carga aerodinâmica, cada vez menos arrasto, cada vez mais evoluídos, né, no seu projeto térmico, inclusive. Então, se você não trabalha na parte de aerodinâmica, se você não evolui nessa parte, você vai ficando para trás até você entrar no ostracismo completo. Mas enfim, o Vittorio Guidella, muito importante dentro do grupo, né, Fiat, Ferrari, enfim, ele diz que a Ferrari tinha de parar com essa atitude, vamos dizer assim, artesanal, e passar a ser mais técnica e profissional. Outro ponto interessante do Alboreto é que ele diz que a família vivia em Milão, ele é de origem humilde, ele é filho de um vendedor de material esportivo e sapatos, essa era a profissão do pai dele, e a mãe era uma professora de uma escola de internato para garotos. Então, né, a família é muito humilde e mesmo assim ele conseguiu se tornar piloto profissional. Ele não queria viver em Milão, ele não queria viver nem na Itália, é muito interessante isso, ele diz que adora Mônaco, adora o sol de Mônaco pela manhã, a praia, o mar, ele tem um barco de 900 HP que ele diz, e ele adora navegar, e que ele não sai de Mônaco de jeito nenhum. Ele diz que está apenas 2 horas da Itália, não tem vontade de ter avião, por exemplo, e que não fica na Itália em definitivo porque, segundo ele, o perigo é muito grande. Na Itália você pode ser assaltado a qualquer momento, é sempre perigoso demais. Sobre essa questão, no vídeo passado eu não contei, mas o Hélio De Angelis também dá um depoimento parecido, o Hélio que também vive em Mônaco, né? E o Hélio De Angelis fala disso quando ele compara o gosto dele para carros com o do Keck Rosberg, né? Que ele diz, olha, o Keck tem uma coleção legal de carros, ele tem um Shelby Cobra, cópia, né, réplica, ele tem um Lamborghini Countach e ele tem uma Ferrari. E aí ele pega e diz, enquanto eu tenho uma queda por Porsches, mas
ando de limousine. Aí ele pega e diz assim, mas eu tenho uma limousine porque na Itália eu tenho que andar num carro blindado, né? Porque lá, infelizmente, você pode sofrer um sequestro a qualquer momento. E não vale a pena eu ter o meu próprio avião. Fui pesquisar sobre e descobri que é quase como um táxi aéreo, não vale a pena. E é interessante porque tanto Alboreto quanto Hélio De Angelis, dois pilotos italianos, né, dizem que tem medo de ficar na Itália porque lá é perigoso demais, né? Quem diria, né? O Alboreto, ele tem um passado muito interessante. Ele diz que o pai ajudou ele a ter o primeiro carro de corrida, que o primeiro carro de corrida que ele pilotou foi emprestado de um amigo, pois ele quis comprar um igual, porém ele não tinha dinheiro, o pai deu uma força. Ele, para manter-se na fase inicial, bem embrionária mesmo, do automobilismo, ele tinha de estudar à noite, porque aí ele arrumou um emprego de dia, e com esse emprego de dia ele conseguia então comprar alguma coisa para os carros de corrida. Ele mesmo mexia, às vezes alguém ajudava ele e tal, mas geralmente ele mesmo que tinha que meter a mão, porque não tinha quem fizesse isso por ele, e a família dele não era muito favorável a ele participar desse mundo do motorsport. Na verdade é o seguinte, o pai dele compra o primeiro carro de corrida para ele, ajuda ele, enfim, a comprar o primeiro carro, mas tudo ia tranquilo até ele terminar o ensino médio. Quando ele chegou ali na etapa de ir para a faculdade, a família queria que ele fizesse faculdade. E ele não quis. No ensino médio ele era desenhista técnico e provavelmente ele ia seguir a universidade nessa área, né? Provavelmente ia fazer engenharia, mas, né, ele parou pelo meio do caminho e a família ficou bem chateada com isso, mas, né, depois obviamente todo mundo entendeu, né? O Alboreto foi muito ajudado pelo Conde Zanon, né? Inclusive ele diz que o Conde Zanon era excelente piloto. Ele conheceu o Conde Zanon lá em Paul Ricard, nos eventos que existiam de carros antigos, onde o Conde Zanon levava vários carros clássicos para pilotar na pista de Paul Ricard em alta performance. E aí, né, eles ficaram amigos. O Conde Zanon morava muito próximo do Alboreto, não em Mônaco em si, mas numa cidade próxima, então eles se encontravam com frequência, se tornaram grandes amigos, e o Conde acabou sendo meio que o padrinho ali do início de carreira do Michele Alboreto, de uma parte dele. Porque depois o Alboreto conheceu o Pavanello da Euro Racing, né, que depois Alfa Romeo de Fórmula 1, enfim. E o Pavanello também ajudou bastante o Alboreto, inclusive dando um chassi, dando um carro de graça para o Alboreto correr e, enfim, né, inclusive deu uma certa estrutura para o Alboreto, gente para ajudá-lo, e ele conseguiu ali excelentes resultados, ganhou 3 corridas, né, em carros do Pavanello. Isso chamou muito a atenção do Ken Tyrrell, e aí o Ken Tyrrell então coloca o Alboreto na Fórmula 1, também com a influência do Conde Zanon, e não só influência, também com alguma ajuda financeira, né? O Conde Zanon foi meio que ali mais uma vez um padrinho do Alboreto, né? Pagou o cockpit para o Alboreto sentar lá na Tyrrell. O Ken Tyrrell também ajudou bastante, fazendo esse cockpit aí num precinho camarada, vamos dizer assim, e em troca, após o primeiro ano do Alboreto na Tyrrell, o Alboreto recebeu propostas de Ferrari e da Williams, e ele não aceitou, ok? E ele renovou o contrato com o Ken Tyrrell para ajudar o Ken Tyrrell a conseguir o patrocínio da Benetton. Essa foi a história, pessoal, ok? O Alboreto então pegou e disse, então se você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar, eu vou ficar. E aí ele ficou mais um tempo na Tyrrell, ok, pessoal? Ele já era para ser piloto de ponta no segundo ano de carreira. No mais, a entrevista trata de outros assuntos, questões pessoais, do fato de o Alboreto ser muito fã do Ronnie Pearson, do Jochen Rindt, né, que ele foi a Monza criança com o pai, né, e o Jochen Rindt morreu e ele voltou para casa chorando, e quando voltou no dia seguinte para a corrida, ficou super feliz que o Clay Regazzoni venceu. E aí ele entendeu que o automobilismo é assim. Num dia ele faz todo mundo chorar e no outro dia ele faz todo mundo vibrar e esquecer o que aconteceu e faz a gente entender que a vida tem que seguir. Sobre o Enzo Ferrari, o Alboreto diz que respeita ele demais, né, pela força do Enzo Ferrari,
pelo quão vivaz ele é, né? E na idade que ele estava e quanto esse sujeito ainda era, enfim, aficionado e apaixonado pelo esporte por vencer. Porém, ele diz que não tinha esse mesmo sentimento pela Ferrari, ou seja, ele não via na Ferrari esse misticismo que todo mundo via. Ele pega e diz uma frase muito interessante: eu não reparo que eu estou dentro de um carro vermelho e com um símbolo com o cavalo empinado no meu volante. Eu simplesmente seguro o volante forte, vejo se estou conseguindo ver as rodas dianteiras e tento ser o mais rápido que eu puder. Então, esse era Michele Alboreto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê semana que vem, 7h30 da noite, talvez com os últimos profiles aí da temporada de 85, né? Eu vou ver o que existe ali nos profiles de Mansell, Prost e Laffite e vou ver o que tem. Se for interessante eu trago para vocês, se não a gente já começa com a pré-temporada 85, 86. Tá bom, pessoal? Então, até lá.